Olá pessoal, aqui é o XR Ninja, mais uma vez com vocês. E eu achei interessante a gente dar continuidade àquelas reflexões sobre natureza, porque realmente natureza é algo muito importante. Natureza é algo que faz parte da vida do ser humano, do mundo. O mundo diz respeito à natureza. A natureza está no mundo, em todos os lugares. E nós falamos sobre a separação entre natureza e ser humano, e também entre natureza e o que é artificial. Então a gente pode pensar no seguinte: será que tudo o que o ser humano faz é artificial? É uma boa pergunta, não é? Então vamos pensar um pouco. Se a gente for pensar do ponto de vista de que tudo que se desenvolve separado, inseparado do ser humano é natural, então realmente o ser humano, tudo que o ser humano faz é artificial, porque não é algo espontâneo da natureza. Dá para entender? Será que é fácil de entender? Então, bom, a gente pode pensar nessa possibilidade. Então tudo que o ser humano faz é algo artificial, porque não é algo espontâneo da natureza, não é uma criação da natureza independentemente do ser humano. Mas a gente também pode pensar que o ser humano, ele pode agir de forma a contribuir para que a natureza se recupere de algum dano ambiental que o próprio ser humano causou antes. Então ele pode favorecer que, por exemplo, uma área degradada se recupere e que os processos ecológicos sejam estabelecidos de uma forma mais rápida do que seria se você deixasse lá tudo aquilo lá abandonado. Então é uma reflexão interessante, né? Você pensar que o ser humano, assim, tudo que o ser humano faz é artificial, porque não está relacionado ao que a natureza cria espontaneamente, mas também a gente pode pensar que o ser humano ele pode favorecer os processos naturais. Então, para a gente concluir nossa reflexão aqui sobre o que é a natureza. A natureza, é claro que é esse conjunto de vários fatores, de várias coisas, da vida em si, as plantas, os animais, todas as formas de vida, a vegetação, somados com as substâncias, com as coisas que não têm vida, como as rochas, os minerais, a água, o ar. E tudo isso forma uma combinação complexa de coisas, que a gente pode chamar de natureza. E na natureza também tem o ser humano lá, agindo e fazendo a sua parte. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter clareza do que é o mundo natural, sem o ser humano, a gente também precisa considerar que o ser humano faz parte da natureza. E muitas vezes ele faz coisas muito artificiais, que vão contra os princípios da natureza, mas em outros também, coisas que o ser humano faz estão de acordo com os princípios naturais e ajudam a natureza a se recuperar. Então, bom, eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês nessas reflexões, porque realmente não é uma tarefa assim simples. E então, natureza é isso. Natureza não é simplesmente você ver uma árvore e achar que já é a natureza, mas também não deixa de ser a natureza, não é mesmo? Então essas aqui foram algumas reflexões, talvez para complicar um pouco mais, para fazer você pensar um pouco mais. E vejo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!